gente, mais um Se Liga na Profissão, aqui no Instituto de Zootecnia em Nova Odessa, o famoso IZ, e nós vamos conversar hoje com o zootecnista José Evandro. Evandro, muito obrigada por nos receber aqui, e eu vou pedir licença também, agradecer, na verdade, a essa galera que está aqui no fundo, né, os galos e as galinhas da raça Brahma, não é isso? Sim, sim. Bom, então, para começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho desse espaço que nós estamos, né? E da zootecnia em conjunto com as aves. Em primeiro lugar, a zootecnia, que muita gente confunde, né? Com outras profissões. E as aves estão dentro desse contexto, não estariam longe mesmo. Bom, a zootecnia, no Brasil, ela é uma profissão recente, comparada com as outras profissões, que trabalham também direto ou indiretamente com a produção animal. Ela oficialmente chegou ao Brasil no ano de 66, né, na Universidade de Santa Maria, e ela se espalhou pelo Brasil. Né? A minha formação mesmo como zootecnista, ela nasceu em Botucatu, na Unesp. Né? Eu comecei a minha vida profissional lá dessa forma, mas o interesse pela profissão nasceu quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, quando eu fiz a minha primeira chocadeira de isopor, bem simples, em São Paulo. Né, sob a orientação, na época, dos antigos técnicos da Associação Paulista de Aves de Raça Pura, que ficava no Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca foi a segunda casa do Instituto de Zootecnia. Até os anos 70, a sede era lá. Depois que ela veio para Nova Odessa. Né? E as associações de produtores ficavam lá. E eu frequentava o parque como uma criança. Enfim, ia passear de bicicleta, caminhar. E pela minha curiosidade, meu envolvimento com a zootecnia foi crescendo também, porque tinha as associações, e lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas da Associação Paulista de Criador de Coelho, a Associação Paulista de Criador de Chinchila, a Associação Brasileira de Criadores de Búfalo ficava, né, no parque também. Enfim, isso despertou em mim o que eu tinha de afinidade com a área. Escolhi seguir a carreira, consegui passar no vestibular em Botucatu, concluí minha carreira. Logo depois eu passei no concurso público, né, como pesquisador científico da instituição, né, da Secretaria de Agricultura. E a minha linha principal de trabalho é com avicultura. Porque legal. Isso aqui sempre foi uma paixão desde criança, sim. Sempre fiquei fascinado com isso. Né? A área de zootecnia, ela trabalha exclusivamente com animais? A zootecnia, ela trabalha com a produção animal. E dentro da produção animal, a gente trabalha em algumas vertentes. Hoje, né, atualmente, a profissão ela é muito forte na área de nutrição animal, muito forte. Na área do melhoramento e seleção genética, né, também é outro braço muito forte da zootecnia. Né, e a área de ambiência também, é uma outra área muito forte. Então, quando a gente pensa num profissional da área, e, por exemplo, você quer investir na área de produção animal, como que eu faço isso? Você vai pensar muitas vezes no médico veterinário, né, como uma primeira opção, mas o zootecnista, o que ele faria nesse sistema? Ele faria o seu planejamento financeiro, então ele pode ajudá-lo na hora de montar essa estrutura, organizar a estrutura, por exemplo, organizar o tamanho e a altura de ninho, organizar tipo de piso de instalação, tipo e forma de comedouro, qual que é o melhor para evitar desperdício. Né? Então o zootecnista ele trabalha muito nesse sentido de organizar a produção animal. Né? E o fator mais caro dentro da produção animal é a nutrição. Hoje esse ovo que você tem aqui, mais ou menos 70% de cada ovo desses, o custo dele está aqui, ó, na ração. Na ração. Então, por isso que a profissão, dentro da formação, ela é muito exigente para isso. Para te ter ideia, dentro da zootecnia, para a gente chegar a formular uma dieta, eu passo pela anatomia, eu passo pela fisiologia animal, eu passo pela fisiologia vegetal para entender também como que funcionam as plantas que eu vou utilizar na alimentação. Né? No caso das aves, a ave é um animal onívoro, mas por questões de exportação, a gente não utiliza produtos de origem animal nas dietas. Né? Então eu tenho que entender também a fisiologia vegetal, depois que eu vou para a nutrição aplicada. Quando eu passo pela nutrição aplicada, aí eu vou entender as culturas, que é mais ao final do curso, né? E a gente tem contato com as culturas. Bovinocultura de corte, leite, suinocultura e avicultura.
né? Então a gente quando a gente chega nessa parte das grandes culturas, a gente já teve todo esse embasamento para que você não tenha prejuízo com isso. Na parte de ambiência, na minha época nem tanto, né? Porque eu já sou formado há alguns anos, mas o curso ele evoluiu. Então hoje a gente consegue ter sistemas climatizados, controlados, para o quê? Para atender o bem-estar. E hoje a gente não fala nem mais em bem-estar animal, a gente fala em bem-estar único. Então não adianta eu planejar uma instalação perfeita para o animal, se a pessoa que for trabalhar ali não tem a mesma sensação. Sobra muito serviço para essa pessoa, serviço que muitas vezes é incômodo, serviço que não respeita a ergonomia. Então tudo isso tem que ser planejado. Até isso aqui, esse simples movimento, ó, que eu estou fazendo aqui da ração, dependendo da pessoa, pode ser incômodo, né? Porque se ela vai fazer com um coxo, ok, mas e para fazer de repente num aviário grande? Então por isso que se criou sistemas automatizados, para que esse tipo de serviço não afete o nosso bem-estar também. Porque se a gente está bem, a gente vai tratar bem o animal. Que legal. O operador que não está bem, ele vai chutar o animal, ele vai desprezar o animal, não vai ver nem se tem ração, não vai limpar um bebedouro, né? Ele não vai se preocupar com nada disso. Então a profissão ela evoluiu nesse sentido. A zootecnia também, a gente tem zootecnistas, eu mesmo participo também com grupos com trabalhos com silvestres. Então a gente também dimensiona o quê? A dieta de animais mantidos, como a gente chama, ex situ, fora do ambiente deles, em zoológicos, em criadouros. Então a gente ajuda nesse momento que esse animal silvestre precisa se adaptar ao cativeiro. Então a gente adapta a dieta, que muitos alimentos ele não vai achar mais, né? A gente tem que adaptar a dieta do que a gente encontra para ele sobreviver, e não só sobreviver, ele ter uma vida também com uma condição de bem-estar satisfatória, né? Enfim. Então, e que seja saudável para ele, né? Porque ele não vai mais à caça, né? Exatamente. O alimento vem até ele. Sim. E outras práticas que a gente faz também quando pensa em silvestre, a gente trabalha muito hoje com condicionamento operante. Então um animal desse, ele nunca mais vai para vida livre. Mas ele pode ser um animal perigoso. Então a gente determina e faz técnicas de aprendizagem com o animal que a gente consegue adaptá-lo ao manejo sem precisar anestesiá-lo toda hora, sem precisar fazer uma contenção traumática, né? Então a gente condiciona, a gente treina esse animal, por exemplo, para cuidar de pata, de casco, para cuidar de dentes, para cuidar das garras. Então a gente consegue também trabalhar dessa forma. A zootecnia também tem essa expertise de trabalhar dessa forma, né? Facilitar o manejo, né? Para que, por exemplo, se chegar um médico veterinário, precisar aplicar um medicamento, esse animal já está treinado. Não precisamos fazer uma contenção brusca com esse animal, né? Esse é o grande caminho hoje, né? Então a zootecnia ela trabalha tanto a produção quanto a conservação, né? E quando a gente fala conservação, a gente não está falando só do animal silvestre, a gente fala de animais de raça pura também. Né? Isso é importante, né, que a gente preserve, né? No caso das nossas galinhas, né, por curiosidade, né, a gente tem mais de 2.000 raças no mundo. Caramba! Né? No Brasil a gente tem mais ou menos aí, circulando aí, umas 300 raças. Né? Das aves de produção, acho que é dos animais todos, né, que a gente tem como domésticos, acho que é que tem maior variabilidade. Outro animal que também tem grande variabilidade, mais comum no nosso lar, é o cão. O cão também tem diversas raças no mundo, né? Sim. Aí a área da sinofilia, a zootecnia pode participar também, dentro do sistema de seleção, né, para os animais, enfim. E aí aqui no Instituto de Zootecnia, qual é o trabalho que vocês fazem perante essas aves aqui? Tanto a galinha brama, tem a sedosa também, né? Sim. Qual é o trabalho que vocês fazem aqui? O nosso trabalho ele tem algumas linhas, né? Por exemplo, um trabalho que a gente faz é de despertar o interesse em pesquisa em crianças. Então tem esse papel que a gente pode aproximar até da educação ambiental. A gente gostaria de ampliar, inclusive, esse trabalho nosso para o turismo científico. Porque o que acontece? Hoje o jovem, a criança, ele está muito distante até da realidade. Sim. Né? Então o mundo virtual que a gente proporcionou para nós e para eles está tirando essa nova geração da realidade. Então é uma forma de trazê-los para uma realidade, né, que é distante para eles, de entender de onde vêm os alimentos, de entender como que a gente cuida do animal desse em casa, que às vezes essas crianças têm contato com o sítio, mas não sabem o que fazer. Às vezes o avô ou a avó têm o contato, né? Muitas vezes eles têm um conhecimento prático,
E também é uma forma de trazer a população, né, para conhecer um pouco o nosso trabalho e a partir disso despertar novos cientistas, né, despertar pessoas que vão atrás do conhecimento, porque depois da IA, depois de tudo isso, eu acho que ficou um pouco mais difícil. Quando a gente fala de aves, é importante também lembrar que elas precisam também de um ambiente adequado, né? Assim como o gato, o cachorro precisam de ambiente adequado, assim as galinhas, né? Você até comentou que tem um limite, né, de quantidade de galinhas e galos que podem ter num espaço. Por que isso? Então, por exemplo, de alguns anos para cá, de mais ou menos uns 15, 20 anos, a gente tem uma preocupação crescente com o bem-estar animal. E eu acho super válido, super correto, porque o que acontecia, e acontece com algumas espécies, a galinha ela sofre muito disso. As pessoas, por ser um animal onívoro e altamente adaptável, né, muitas vezes ele é negligenciado. Então as pessoas têm e acabam se tornando até acumuladoras deles. Elas querem ter, mas não querem ou não acham importante a forma de se cuidar desse animal, né? Então a gente percebe que existe isso ainda. Né? Então, pensando nisso, muitos municípios criaram suas legislações sobre bem-estar. Nosso município aqui ele limita a ter 20 animais, né? 20 aves. Porque a gente ainda tem muitos terrenos, as pessoas utilizam esse animal para controlar a grama, controlar a infestação de, por exemplo, aranha, infestação de escorpião, né? Evandro, e no seu dia a dia aqui como zootecnista do IZ, quais são as principais atividades? Aqui dentro do IZ, apesar de ser o Instituto de Zootecnia, o meu cargo não é de zootecnista, né? É um cargo de pesquisador científico, né? Então, dentro das nossas linhas de pesquisa, hoje eu trabalho com a qualidade dos ovos, que vocês vão ter oportunidade de observar ali, né, no nosso laboratório. Trabalho também com ovos férteis, não só a qualidade de ovos para o nosso consumo, mas para ovos férteis. Eu avalio também a parte da fisiologia, que é uma das áreas de estudo do zootecnista também, né? Então, a parte de fisiologia digestiva, saúde intestinal, a gente colabora também com colegas da medicina veterinária, né? Na hora de avaliar a saúde intestinal desses animais. A gente avalia desempenho através de novas dietas, saber se melhorou, promoveu o bem-estar desses animais, promoveu produção, enfim, tudo isso a gente avalia aqui. A graduação de zootecnista, ela dura quanto tempo? 4, 5 anos? Depende do programa, né? Hoje os programas, a gente tem programas de 4 anos e meio a 5 anos, né? No Brasil, no geral. É uma profissão promissora no sentido que o mercado de trabalho é bastante abrangente, tem bastante vagas? Como é que você considera esse mercado de trabalho? Olha, o mercado de trabalho hoje do zootecnista, como que ele funciona? A gente está na região sudeste. Né? A região sudeste, a gente está principalmente na região onde temos o maior número de fábricas e empresas que trabalham com nutrição animal, está na nossa região, aqui, né, no estado de São Paulo. Então aqui a oferta de trabalho nessa área é muito forte. Quando a gente já pensa nas áreas de melhoramento genético, por exemplo, produção de bovinos, produção de bovino leiteiro, aí a gente já tem que pensar em Brasil. Então, bovino leiteiro, a gente tem muita oportunidade em Minas Gerais, tem oportunidade no Espírito Santo, tem oportunidades, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, né? Bovino de corte mais Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, a gente tem bastante oportunidade, Bahia também, parte de bovino de corte, tem algumas áreas importantes lá, e região norte também algumas áreas, né? O que acontece é que a gente tem uma concentração de universidades, e não é só a zootecnia, de uma forma geral, a gente tem uma concentração de universidades no eixo do Sudeste. Então a gente tem algumas regiões já saturadas. Então o que a gente pode aconselhar para quem está começando o curso ou no meio do curso? Procurar estágios, contatos fora do Sudeste. Porque tem regiões muito promissoras e tem áreas da zootecnia muito fortes. Quer ver uma área que tem grande destaque hoje? É a área de aquicultura. E ela se deslocou do Sudeste, né? No Sudeste a gente tem ainda algumas criações para fornecimento de alevinos, então a parte de material genético a gente tem aqui, né? O estado de São Paulo é bem forte nisso, né? Minas tem bastante empreendimento, Espírito Santo nessa linha, né? E a gente tem o quê? Um crescimento na região onde tem, né? A gente sempre sabe que a produção animal ela segue o milho e a soja, né? Em geral.
Então a gente tem um crescimento da suinocultura na região centro-oeste e da piscicultura também na região centro-oeste, lá a região de Alta Floresta, Sorriso. Então a gente tem as plantas de processamento, principalmente de tilápia. Olha que pra lá, interessante. né? Então a gente tem esse desenvolvimento da zootecnia nessas regiões. Se você não ficar fechado só na região sudeste, tem oportunidade sim, tem bastante oportunidade, até porque temos poucos zootecnistas formados. E é uma área que as pessoas vão estar mais ligadas, por exemplo, para a área de exatas, para a área de biologia, humanas, porque é uma pergunta que todo mundo faz antes de prestar o vestibular. Sim, isso foi até foi um erro de cálculo meu. A gente imagina que por ser uma profissão ligada a animais, você não vai fazer muita conta. Mas não, a gente tem uma matemática bem pesada no início e quem seguir a carreira, até pelas características da profissão, né, é quase uma engenharia. Porque a gente tem dentro do curso, né, essa parte de construções rurais, a gente tem a parte de cálculo de dietas. Não sei se vocês lembram do colegial de uma coisa chamada matrizes, que todo mundo, né, passava mal com aquilo. Exatamente. Matrizes, por que aquela matriz inteira dava 1? Ou 1 ou 100? Sim. 100% ou 1 quilo. Tudo aquilo era para você colocar o nutriente e a exigência. Nutriente e exigência. Para fechar a dieta. Entendi. Então a pessoa que gosta de matrizes ficava feliz, mas a gente que fugia das matrizes, meu Deus, ela me encontrou aqui na zootecnia. Pois é. Bem na hora que eu tenho que calcular a ração. Então, aquela hora que eu menti para a professora falando que tinha que ir ao banheiro, né? Tanto que no passado existiram muitas discussões até com relação ao credenciamento da profissão, se ela não tinha que ir para engenharia. Por conta da carga horária com cálculo. Aí tem a parte de máquinas e motores. Por quê? Você vai fazer um sistema automatizado, você tem que conhecer cálculo de polia, inércia, física, né? Por exemplo, para fazer a ração, para ela descer aqui adequadamente, sem ficar presa, tem a questão de higroscopia, tem a questão de coloide, ela funciona como um coloide, olha que nome horroroso, né? E a gente vivia isso aí, né? Sistema de água, como eu faço uma água que não vai vazar mais ali com o sistema de mola, né? Tudo bem que hoje vem pronto, mas pode dar problema. Como que eu faço um ajuste fino ali se eu não tenho conhecimento, né? Então existe sim um conhecimento importante de cálculo. Parte de seleção genética, cálculo. Formulação é cálculo, dimensionar isso aqui tudo é cálculo. Por que a gente não está morrendo de calor aqui? Está super quente. Lá fora está fazendo 31, 32. É verdade. Aqui está fazendo uns 26 graus agora, né? E está com uma circulação de ar adequada. Sim. Porque a orientação do galpão. A gente está quase na hora do meio-dia e o sol ele tem que caminhar em cima da cumeira. Tá vendo? Não tem sol aqui. Exatamente. Onde a gente está, não. Então isso tudo é cálculo. E uma coisa boa que a gente também tem é o empreendedorismo aqui no Brasil, que é muito alto, né? Então isso é muito bom, nossa população é muito criativa, então consegue crescer mesmo na diversidade. Isso é muito bom, né? Mas eu, assim, se fosse para indicar, você faria zootecnia de novo, Evandro? Como é que é isso? Faria. Eu sei que é difícil, como qualquer profissão é difícil, mas eu faria, sim. Eu não me vejo longe disso. Não me vejo fazendo um outro trabalho, né? Então... E vale esse contato, né, com a natureza, com os animais, eu acho que isso proporciona um bem-estar para além do trabalho, né? Sim, sim. É uma coisa assim, você vai levar para a vida, né? Então, se o seu estilo de vida é de uma pessoa que não nasceu para ficar presa a um computador, não nasceu para ficar presa dentro de um escritório, é ótimo, não será tortura. Mesmo muitas vezes não tendo um salário que a gente às vezes gostaria de ter, enfim, mas... você termina o seu dia com um sentimento de dever cumprido e esse é o termo mesmo, bem-estar para a cabeça, para a mente. Que legal. Né? Isso é bom. Evandro, eu agradeço por você me receber aqui no seu espaço, compartilhar seu conhecimento. Imagina, que isso, eu que agradeço. Podem voltar mais vezes aqui. Com certeza. Eu agradeço você também que nos acompanhou pelas telas. Esse foi mais um Se Liga na Profissão, Zootecnista.